Oi, gente, boa tarde. Eu não consegui fazer a gravação do capítulo de hoje de manhã, então eu vou fazer agora, tá? Hoje é segunda-feira. Ele entra numa nova fase agora do livro, do texto, né? E é o primeiro propósito. Hoje ele fala sobre o primeiro propósito. Propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. O Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Isaías 61, 3. Que é esse livro aqui, ó, tá? Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Isaías 61, 3. Esse aqui é o que ele fala sobre o propósito. Isaías 61, vou ler a partir do 1, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E o 3 e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele vai se basear aqui no propósito número 1. Aí ele tá assim: você foi planejado para agradar a Deus. E o Isaías 61, 3, ó. Que ele tá assim, vamos ver se dá pra vocês verem, ó. Que entra num... Agora ele vai falar sobre os propósitos, né? E hoje é o 8º dia, ó. Ver se dá pra você ver. Aqui, ó. 8º dia hoje, tá? O 8º dia hoje, o tema é planejado para agradar a Deus. E aí, ele fala assim, ó. Tu criaste todas as coisas, e para o teu agrado é para o teu agrado que elas existem, foram criadas. Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Nossa, esse louvor é muito lindo. O Apocalipse 4, o tema dele diz assim, ó, a visão do trono de Deus. E aí o 4:11, vou ler a partir do 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as tuas coroas diante do trono, proclamado. E aí o 11, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aí ele continua, o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Eu posso acalmar, tempo certo que a vitória chegará. Tempo é necessário para te amadurecer. Pra você eu corro. 149, 4. O tema é os fiéis louvam a Deus. Eu vou ler a partir do 1. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhes o nome com flauta. Cantem-lhes salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. O 5. Exultem de glória os santos no seu leito. Cantem de júbilo
Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os teus reis em cadeias e os teus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Esse foi o 149, tá? E aí ele começa assim, ó. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse. A sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo. Para a satisfação dele, você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Você já percebeu isso? Quanto valor que você tem? Às vezes você se acha um nada, às vezes acontecem situações na sua vida que você se coloca para baixo, ou pessoas à sua volta, às vezes até pessoas que te amam, mas no momento ali, no calor do momento, falam coisas que te deixam para baixo, que te fazem ficar achando um nada, um ninguém. E Deus fala que não. Ele te fez, Ele te projetou, Ele te criou. Ele quis você mesmo antes de você nascer, mesmo antes do seu pai e da sua mãe te gerar, te formar, te fazer ali, mesmo antes da concepção. Deus já queria você, Deus já te queria aqui. Porque você tem um propósito. Esse propósito ele vai cumprir na sua vida. É para que você seja para Ele. Entende? Ele te ama incondicionalmente. Independente de você errar, de você não errar. Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. O amor dele por você é maior que tudo. E Deus é amor, Deus não é condenação. Deus é amor, Ele é justiça. Ele faz o que é justo, só que Ele te ama, Ele é amor. Independente do que você faz, da sua situação financeira, da sua situação sentimental, independente, não se sinta um nada. Não se sinta incapaz de alguma coisa, porque você é capaz. Deus te fez para ser capaz, porque você tem o Espírito Santo, você tem a unção dEle. E Ele não fez isso à toa, Ele não criou a gente à toa. Ele sabia que a gente era capaz. E Ele sabia também que a gente era falho. E mesmo assim Ele nos quis, Ele nos amou, Ele nos desejou. Mesmo assim Ele deu o filho dele lá naquela cruz para morrer por a gente, sabendo que a gente ia fazer de novo, que a gente ia errar de novo, porque a gente é imperfeito. Mas Ele nos ama mesmo assim. E isso diz aqui no livro, ó. Ele nos ama, Ele nos projetou por isso. E aí ele coloca assim, ó. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Se você é assim importante para Deus e se Ele o considera tão valioso, o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, porque o que o livro fala, que a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui como um test drive, como uma passagem. Temos que buscar a Deus, o espiritual, porque o nosso galardão, a nossa vida eterna é depois daqui, né? Nossa vida com Cristo vai ser baseada no que vivemos aqui. Para onde nós vamos depois daqui vai ser baseado em como nos comportamos aqui. E aí ele fala, ó. Quando você entender plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e se Ele considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que você já é? Olha o nosso tamanho, a nossa insignificância. Saber, só o fato de você saber que Deus te ama, que Deus se preocupa com você, que Ele já... sabe, que você incomoda Ele de alguma maneira, o teu sofrimento o incomoda,
porque ele sente, sabe? Que ele tem que te ajudar, que ele tem que estar com você, que ele tem que te guardar. Ele tem o cuidado com você. Nós somos insignificantes, Deus não precisa de nós, mas Ele nos quer. Ele não precisa, mas Ele nos quer. Olha a importância que a gente tem. Como você poderia ser importante, mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele. Mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1:5. A sala do trono. Efésios 1:5. Vou ler a partir do 3, tá? As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos presenteou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, nos amando. No amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Deus nos ama. E aqui fala isso, Deus nos ama. Nossa, eu amo esse louvor. Nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Olha aí, esse louvor fala isso. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus tomou, bendito seja. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. Você está vivendo ou você está suportando? Como é que está a sua vida hoje? Faz uma análise aí. Você está vivendo ou sobrevivendo e suportando? Deus quer que vivamos, que sejamos felizes, não que suportemos a vida. A vida tem que ser um prazer, porque foi Deus que nos deu essa vida. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Com frequência esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e commiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. E aí ele cita muitos capítulos aqui, que não, se eu for ler todos, vai demorar. Então, eu vou citar aqui, se você quiser ler aí depois, você lê. Ele cita Gênesis 6:6, Êxodo 25, Deuteronômio 32:36, Juízes 2:20, 1 Reis 10:9, 1 Crônicas 16:27, Salmo 2:4, Salmo 5:5, Salmo 18:19, Salmo 35:27, Salmo 37:23, Salmo 103:13, Salmo 104:31, Ezequiel 5:13, 1 João 4:16. E aí ele continua. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147:11.
Vou ler a partir do 10. Não faz caso da força do cavalo, nem se compaz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e os que esperam em sua misericórdia. Louva Jerusalém e louva Sião. Louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz às suas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostre a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Isso era ele falando um louvor a Deus, né? Todo-Poderoso. E aí ele continua. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Deveria ser, né, gente? Adorar deveria ser tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. João 4:23. Não desista. João 4:36. Mas vem a hora. Vou ler a partir dele mesmo, tá? Aí o 19 começa assim, ó, a verdadeira adoração, a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Isso é bem interessante, ó. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estas pessoas, né? Ele diz aqui, ó, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele continua. Dependendo de sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão ao termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja, em que haja cânticos, orações, pregação, ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres, experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém, vai muito além dessa manifestação. Adorar é um estilo de vida. O adorar que ele... Bom, no meu ver, tá? No meu ver, o adorar que ele diz aqui é ter graça em tudo que você for fazer.
Deus está conosco o dia inteiro, em tudo, tudo. A partir do momento que você acorda, que você respira, você dorme, você respira, é porque Deus está com você. Então, em tudo, tudo que fizermos durante todo o nosso dia, durante a noite quando dormimos, o que sonhamos, às vezes Deus fala com nós até em sonhos. Então, assim, tudo é adoração. Que possamos estar adorando a Deus em tudo que formos fazer. Se você vai comer algo, agradeça. Se você vai tomar um banho, agradeça porque você tem um banho quente, você tem um chuveiro quentinho para tomar banho. Agradeça quando você for dormir porque você tem uma cama para dormir. Isso é adorar a Deus, agradecer, adorar, ser grato o tempo todo, porque se estamos aqui é porque Ele permitiu. Adore a Deus o tempo todo, adore, exalte o tempo todo. Não só pelo que você tem, mas por aquilo que você ainda não tem, que sabe que Ele vai te proporcionar. Adore a Deus, adore, mas adore com o coração. Não apenas por bens materiais, como diz a canção de Jó. Né? Eu adoro, mas não só por bens materiais, mas pelo que Ele faz por você. Pelo amor que Ele tem por você. E aí ele continua assim, ó. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito além dessa manifestação. Adorar é um estilo de vida. A adoração é muito mais que música. Ele está escrito aqui, ó, em negrito ainda, essa parte. A adoração é muito mais que música, em negrito. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem, em nossa igreja, temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar os outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21. Com o nascimento de Jubal, se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram na música jamais adoraram. Os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantando um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto de canções de louvor mais rápidas, porém prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila, intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum, que é o que falam nas igrejas, né? Que sabemos. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música, porque Ele inventou todas elas. Rápidas e lentas, altas, suaves, antigas, modernas, é provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seu estilo seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos ou os mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existe todas as notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos instrumentos utilizados dos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. Aí em negrito de novo ele diz, a adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes dizendo, amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração.
Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. Quantas vezes você já foi na igreja? Isso aqui é interessante. Olha o que você está fazendo quando você vai na igreja. E aí, dependendo do padre, pastor, ou não é o padre, é o ministro que está lá rezando a missa, não é o pastor, é o diácono que está lá rezando culto, fazendo culto, e aí você vai e reclama. Você fala assim, ave, mas hoje eu não gosto dele, ele fala assim, assim, assado, ele faz não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, por que não era o padre hoje? Por que ele não era o pastor? E ele fala aqui, ó, se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. O errado é você, não é a pessoa que está lá pregando, não. A adoração não é para você. Ele não está ali pregando por você. Ele está ali pregando para adorar a Deus. Ele está ali falando, dando uma mensagem que Deus colocou no coração dele para Deus, não para você. Você está ali porque Deus permitiu que você fosse e você vai sentir. Se você adorar a Deus ali, você vai sentir a presença de Deus. Mas se você começar a questionar as pessoas que estão lá pregando, servindo a Deus, você não vai ver a adoração mesmo. Você vai criticar, você vai reclamar. E é isso que ele fala aqui, ó, adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação, evangelização. Existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar a Deus. E aí ele continua. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos sem significado. Sem o significado fosse levado à consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão, por compromisso. A Bíblia diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Olha o que Deus diz. Olha o que ele fala. Que forte isso. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Adore a Deus com seu coração, não só com orações decoradas, tá? Não fale a Deus somente o que é decorado, mas abra seu coração para Deus. Fale com Ele o que você sente, Ele é seu amigo. Ele é seu amigo, ele te ama, ele te planejou, ele te desejou. Se você está aqui agora é porque ele te quis. Então, fale com o seu coração. Expresse o seu coração a Deus. E aí ele fala, em Isaías 29, 13. Eu vou até ler, porque eu achei eu não conhecia essa passagem. E olha que eu gosto de Isaías, viu? Isaías 29, 13. O texto de Isaías 29, ele diz assim, ó. Jerusalém e seus inimigos. E aí, oi, Rô, boa tarde. E aí, ele diz assim, ó. Isaías 29, 13. Ele leu a partir do 13 aqui, que é o finalzinho do texto. Eu vou ler o restante, tá? O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos teus sábios perecerá e a prudência dos teus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidades vossa, como se o oleiro fosse igual o barro, e a obra dissestes de seu artífice. Ele não me fez, e a coisa feita
dissesse do seu olheiro, ele nada sabe, Deus tudo sabe. E se você ora, se você fala com Deus, se sua adoração é da boca para fora e não tá no seu coração, ele te repudia. É isso que ele diz aqui, ó, em Isaías 29:13. De que adianta adorar a Deus apenas com a boca, com os lábios, se o seu coração não tem essa adoração? Se no seu coração não tem esse sentimento de adoração, hein? Não adianta. E aí ele continua. Em negrito, tá em negrito também. A adoração não é parte de sua vida, é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na sua presença. Salmo 105:4. Cantem glórias e louvores ao Senhor, desde o nascer até o pôr do sol. Salmo 113:3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, a última atividade ao fechá-los à noite. E aí? Você tá acordando aí agradecendo a Deus? Confesso que sou falha, que muitas vezes eu acordo, saio correndo e eu sou falha, e você? E aqui ele diz, ó. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade do dia. Assim que abrir os olhos pela manhã, e a sua última atividade ao fechá-los à noite. Salmo 5:3, Salmo 63:6, Salmo 119:62 e Salmo 147. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Salmo 34:1. Nossa, esse louvor também é lindo. Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E ele continua: cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante toda a atividade que você estiver fazendo. Interessante, né? A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens. Seja para qualquer pessoa que você for fazer, faça de coração. Porque é para Deus que você está fazendo, não é para homens. Tá? Se colocarmos a adoração em prática, é assim que funciona. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. O meu cachorro tá com fome, ele já tá enchendo meu saco aqui. Não é nem 6 horas ainda, eu acho, né? Colossenses 3:23. Os deveres da família. Colossenses 3:23. Ele fala sobre os deveres da família a partir do verso 18. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas
em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Entendeu? E aí ele continua. Tá acabando. No último pedaço agora. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus, a Bíblia diz. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12, 1. Oi, Marcela. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 chama, o tema do texto é a nova vida, desde o primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele continua. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza conscientemente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro, eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesma a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto da Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisto: apaixonar-se por Jesus. A verdadeira adoração é como ele tinha pela esposa, você tem que ter por Deus. Ele pensava, tudo que ele ia fazer durante o dia inteiro, ele pensaria como ia ser bom se a esposa estivesse com ele. Ou como seria se ele ali naquele momento estivesse com ela. Da mesma maneira, você tem que adorar a Deus o dia todo em tudo que você for fazer. Você vai passar um pano no chão, você vai lavar um banheiro, você vai atender um cliente, você vai vender algo. Sabe? Deus tem que estar em tudo na sua vida, em todos os momentos. O dia todo, em tudo que você for fazer, adore a Deus em tudo que você for fazer, dai graças a Deus em tudo que você for fazer. O seu dia vai ser melhor, o seu dia vai ser mais leve, você vai conseguir fazer mais coisas. Agradeça a Deus durante todo o seu trabalho, durante todo o seu dia. Não murmure, não reclame. Eu sei que é difícil, porque a gente erra, a gente é humano, a gente é falho, mas é possível, né? É possível fazer tudo desde quando a gente acorda, que vocês leram ali, até o momento que a gente vai dormir. Nossa primeira adoração tem que ser a Deus. Primeiro agradecimento, assim que acordamos, que respiramos, tem que ser agradecer a Deus. E ao último respiro nosso também, antes de dormir, tem que ser falando com Deus. Isso diz aqui, isso diz na Bíblia. Então, assim, Deus deseja a nossa primeira adoração e a nossa última do dia. Esteja perto de Deus, agradeça a Deus porque você trabalhou o dia todo, porque Deus te deu um dia lindo, Deus te deu o que comer, Deus te deu o que vestir. Agradeça a Deus, porque muita gente queria ter a vida que você tem e não tem. Então agradeça, adore a Deus por isso, adore de todo o seu coração, fale com Ele. E aí ele continua assim, ó, pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. Esse é o tema de reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para que você memorize. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 9. Ou Salmo 149, 4. E a pergunta para que você medite, né, é a seguinte: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Qual a tarefa simples que você poderia fazer
no seu dia a dia que poderia ser feita para Jesus? Pense aí, reflita nessa pergunta e que Deus possa estar sobre a sua vida, que Deus possa te abençoar, te guardar, que você tenha uma semana grandiosa. Hoje é segunda-feira, já chegando no final, porque hoje eu não consegui gravar de manhã e tô gravando agora, né? Estamos no 8º dia de uma vida com propósito, ó, tá? Hoje é o 8º dia, então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar seus caminhos, que te dê uma semana iluminada, cheia de adoração, de graça, de luz, né? Que Deus esteja sobre tudo que você for fazer nessa semana. Que Deus seja sua total adoração, assim como ele diz aqui, ó. Que essa semana, tudo que você for fazer, dai graças a Deus. Que você vai ver o quanto que você vai receber em troca. Somente por dar o seu coração ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? Boa segunda aí, bom restinho de dia, né, pra você, que já são 6 horas, eu acho. Deus abençoe.